Olá, gente. A paz de Cristo para vocês. Passando para poder gravar, né? E comentarmos sobre a leitura diária de hoje, de segunda-feira, que é da lição de número 8, a resistência de Mardoqueu. E o texto base para essa lição, para essa leitura de segunda-feira, é Êxodo 23, o versículo 7, e Provérbios 17, versículo 15. Em Êxodo 23, o versículo 7, o escritor diz assim: não se envolva em falsas acusações. Não se envolver. Primeira recomendação. Em que? Em falsas acusações. Nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Quem não absolverá o culpado? Jesus Cristo. Nós vamos ver essa lição, né? Ela vai nos falar sobre a resistência de Mardoqueu contra esse plano diabólico de Amã para matá-lo, para poder destruir o povo judeu, né, por inveja. E é um texto, né, que nós vamos ver e que o próprio escritor descreve, está lá na discriminação da leitura de segunda, né, a conveniência de se comprovar a acusação para não cometer injustiças. Porque quando Amã chega acusando este povo, né, para o rei Assuero, ele não procura investigar, ele não procura saber a verdade, né, antes de permitir que Amã assine tal decreto. Né? Na verdade, o rei não sabe nem contra quem, que povo é este, o qual ele está acusando, até que a rainha Esther revela, né? E a Bíblia nos alerta, em várias passagens nós vamos ver, nós termos cuidado para não nos envolvermos com tais acusações, né? Com tal mentiras, com tais planos diabólicos, para que nós não venhamos condenar um inocente, uma pessoa justa, à morte por causa de falsas acusações. Procurar averiguar primeiro, saber qual é a verdade antes de abrirmos as nossas bocas para poder pronunciar algo mal, para dizermos qualquer coisa. Devemos ter a certeza absoluta do que está acontecendo para poder, né, nós não levantarmos falsas acusações e acabarmos por destruir vidas de outras pessoas. Provérbios 17, o versículo 15, ele diz: absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Quando praticado esse ato de injustiça. E o Senhor, né, ele não permite de forma alguma, né, esse tipo de situação, mentiras. Nós vamos ver, talvez falar, mas essas aí são referências lá no Antigo Testamento. Mas Ananias e Safira, no livro de Atos, quando usa-se de mentira, quando vende-se o terreno e passa o terreno por um valor diferente, né, e um está acobertando o outro, todos os dois vão morrer de imediato, porque Pedro disse: olha, não mentistes a mim, mas mentiste ao Espírito Santo. E os dois vão cair mortos por causa da mentira, por causa do engano. Porque o homem, ele tenta enganar ao outro homem, mas aos olhos de Deus ninguém engana, porque o Senhor, ele vê todas as coisas, o Senhor vê o que está em oculto, né? E assim, tudo aquilo que nós fazemos, né, o Senhor, ele está vendo. Tudo aquilo que nós fazemos, né, o Senhor, ele vê. E não adianta nós querermos escondermos. Isso está em Atos capítulo 5. Tá? Mas um certo varão chamado Ananias com Safira, essa mulher, vendeu uma propriedade, reteve parte do preço, sabendo também essa mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retiveste parte do preço herdado? Olha só, Satanás encheu o coração dele, porque Satanás é o pai da mentira. A Bíblia diz que Satanás, ele é o pai da mentira. Ele veio exatamente para isso, para roubar, para matar e para destruir as pessoas. Então ele usa de seus enganos para poder levar as pessoas a fazerem o que é mal. E as pessoas são seduzidas, né, a fazer o que é mal, porque elas estão cheias, essa carne está cheia de desejos cobiçosos. Elas querem aparecer, né? Elas querem tomar posição de alguém, elas querem destruir alguém por ter raiva, por ter ciúme, por ter ódio, querem destruir alguém por querer a posição que a pessoa está, né? Elas querem fazer coisas más, né? Porque a carne do homem,
o homem que não foi transformado por Jesus Cristo, o homem que não nasceu de novo, o homem, né, que não teve um encontro com Cristo, ele é seduzido por essas coisas malignas. E aí no versículo 4 de Atos, capítulo 5, diz: guardando-a não ficava para ti, vendida não estava a teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essa palavra, caiu e expirou. E passando o espaço de 3 horas, entrou também essa mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro: diz-me, vendeste por quanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés que sepultaram seu marido, e também te levaram a ti. E logo caiu a seus pés e expirou. Ou seja, o que foi esse resultado da mentira? É isso na nova aliança, né? Quando eles usam de mentira, usam de falsidade. E qual era o propósito? Porque no capítulo anterior, capítulo 4, o versículo 37, diz, né, a partir do versículo 36, José, que é chamado de Barnabé, ele vendeu uma propriedade e entregou tudo aos pés dos apóstolos. E eles, querendo fazer a mesma coisa, eles vão vender essa propriedade também para entregar o dinheiro. Só que eles mentiram, eles não entregaram o valor total. E não tinha necessidade deles mentirem, afinal a terra era deles, eles davam quanto quisessem, não precisariam mentir o valor o qual teria sido vendida essa propriedade. Só que ele deixou Satanás encheu o coração de engano, né, e usou-se de mentiras para que pudesse parecer ser uma pessoa boa. Só que o Senhor, que ouve tudo, não permitiu, não aceitou, e quando ele quis enganar, o Senhor matou tanto Ananias quanto Safira. Então esse é o resultado daqueles que vivem, né, uma vida de aparência, aqueles que vivem a levantar falso testemunho, a levantar acusações, a querer destruir as pessoas através de engano, através de mentiras, né, difamando pessoas, muitas vezes, né, essas acusações acabam destruindo carreiras, sonhos, projetos de pessoas. E nós vamos ver, né, em 1 João, que as pessoas que usam, né, desse tipo de engano, né, a Bíblia ela trata como homicida. 1 João 3:15 diz: qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Aborrecer. Quando nós usamos de acusações, quando nós usamos, né, de artimanhas para destruir, nós estamos fazendo o quê? Exatamente aborrecendo. Nós fazemos o quê? Porque nós odiamos. Porque ninguém que ama, né, levanta falsas acusações. Ninguém que ama condena alguém à morte, né? Nós vamos ver isso, né? Um outro exemplo bem claro, quando Acabe quer comprar a vinha de Nabote, Nabote não vende, e Jezabel, para conseguir a compra dessa vinha, o que ela usa? De mentira. Ela paga 2 pessoas, 2 testemunhas mentirosas, para que possa levantar falsas acusações contra Nabote, para que assim o mate, e eles conseguem ficar então com a vinha. E quando ela consegue, né, ficar com esta vinha, que ela entrega para Acabe, né, eles tomaram posse de algo que não era deles, através de uma mentira, através de uma inverdade, através de engano. Isso está em 1 Reis, no capítulo 21, a partir do versículo 8, quando Jezabel ordena a morte de Nabote. E diz assim, ó, no versículo 10: e pondo defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunharam contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, trazei-o fora e apredejai-o para que morra. E puseram de frente deles 2 filhos de Belial. Filhos de Belial e filhos de Satanás. Por que está usando esse termo? Para caracterizar 2 pessoas que foram compradas para poder mentir contra uma pessoa. Porque era uma pessoa santa, uma pessoa que vivia de acordo com a palavra do Senhor, uma pessoa fiel, e não se encontrou nele falha. Então, para encontrar um meio para poder matá-lo, usando a própria lei, né, contra Nabote, usaram-se de uma mentira, usaram-se de um engano para destruir a vida de Nabote. E para quê? Para poder Acabe ter o que não pertencia a ele. E tem muita gente assim, destruindo a vida de outra pessoa para ter o que não pertence. Só que esse crime, né, que foi cometido, ele não vai ficar impune. Toda a família de Acabe, né, inclusive Jezabel, que é sua esposa, o Senhor vai determinar a morte para eles. A Bíblia diz que aqueles que morrerem no campo, né, as aves comeriam a sua carne, comeriam da sua carne, e os que morressem na cidade, né, os cachorros comeriam, né, da sua carne. E isso vai se cumprir.
Todos vão morrer, não vai ficar ninguém da família de Acabe, todos eles vão ser condenados à morte por causa dessa injustiça que cometeram, desse falso testemunho que levou este homem à morte. Então nós precisamos ter muito cuidado com o que nós falamos, porque nós devemos procurar averiguar as coisas antes de fazermos qualquer tipo de acusação, né? Até porque não só aquele que acusa, né, mas aquele que faz parte também de uma mentira, de um engano, também é o mesmo processo, está no mesmo naipe, né? Porque o Senhor não tolera nenhum tipo, nem aquele que usa de mentira e nem aquele também que apoia a mentira, aquele que acoberta também o mentiroso, aquele que acoberta aquele que usa de falsidade, aquele que usa de injúria, de difamações, de calúnia contra o seu próximo, também o Senhor o condena da mesma forma. Efésios capítulo 4 e o versículo 25 diz assim, 4 e o versículo 25. Pelo que deixai a mentira e falei a verdade para com o outro, para com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Efésios 4 e 25. Deixai a mentira, deixai o engano, falar a verdade um com os outros, porque nós somos membros um dos outros. Por mais que doa, né? Mas fale a verdade, né? Não use de mentira. Êxodo 20:16, né? É dos mandamentos. Não darás falso testemunho contra o seu próximo. Está no lado do decálogo, né? Que é os 10 mandamentos que o Senhor deu através de Moisés, né? Lá quando ele estava no Monte Sinai. E é dos 10 mandamentos, é exatamente esse. Não dá falso testemunho contra o seu próximo, porque o Senhor abomina tais coisas. Quando nós vamos, é interessante, Salmo 15, né, e o versículo 2 é um salmo que nos leva a refletir sobre a nossa vida espiritual, como é que ela se encontra, né? Porque o salmista, ele começa dizendo: quem habitará no seu santuário? Ou seja, quem entrará no reino dos céus? Quem habitará no reino dos céus? Né? E ele diz assim, ó, quem poderá morar no teu santo monte? Aí ele diz, aquele que é íntegro em sua conduta e a pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Essa versão é a versão NVI que eu estou utilizando. Ou seja, se a pessoa não é íntegra, né, em sua conduta, se ela não é uma pessoa justa, se no seu coração é cheio de mentira, é cheio de engano, não herdará os céus. Será condenada. Nós sabemos que só existe 2 caminhos, um que conduz ao céu e outro que conduz ao inferno. E quando nós usamos, né, dessa mentira, quando nós usamos do engano, é a condenação. E ele diz, olha, aquele que é íntegro em sua conduta, que pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, não usa a língua para difamar, que nenhum mal faça ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. São esses que habitarão no santuário do Senhor. Porque esses que usam de artimanha, o seu lugar é no inferno, juntamente com o seu pai, que é o diabo, que é o pai da mentira, que é o pai do engano. E ele diz assim, ó, aquele que rejeita, quem merece o desprezo, mas uns que temem o Senhor, que mantém a sua palavra. Mesmo quando sai prejudicado, mesmo saindo prejudicado, ele não usa de artimanhas. Ele não usa de falsas acusações. Sem ter a certeza, né, do que ele está falando, jamais ele vai usar de nenhum tipo de informação para poder condenar ou sentenciar outra pessoa, porque ele serve ao Senhor. Ele prefere ficar calado do que fazer determinadas acusações, né? E às vezes, mesmo sabendo da verdade, prefere ficar calado, porque sabe que se falar a verdade, às vezes a pessoa, né, acaba sendo prejudicado, essa pessoa acaba, né, tomando outros caminhos, porque a própria pessoa às vezes não tem nem estrutura para poder suportar a verdade, né? E aí nós possamos ver e aprendermos, né, que Levítico também, no capítulo 19 e o versículo 11, diz assim, ó, essas referências elas não estão na lição, foram coisas que eu acrescentei para poder estar passando mais informações sobre essa leitura. 14 e o versículo 11. Não furtem, não mintam e não engane uns aos outros. Não furta, não minta e não engane uns aos outros. Não useis, né, de mentira para poder defamar, para poder caluniar
ao outro. Ainda no livro de Efésios, no capítulo 1 e o versículo 4, ele diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Este aqui é aquele que serve ao Senhor, aquele que busca ao Senhor. Ele não pode estar no meio dessas mentiras. Eles não podemos estar no meio dessas falsidades, dessas más falações. Nós não podemos estar envolvidos nessas tais coisas, porque o Senhor nos elegeu, o Senhor nos separou. Ele diz, desde a fundação do mundo, para quê? Para que fôssemos santos, para que fôssemos irrepreensíveis, para que nós pudéssemos, vivermos em amor, caridade, exatamente isso, em amor, porque o Senhor nos escolheu para sermos um povo separado, um povo diferente. Então, em nós não pode haver um engano, em nossas vidas nós não podemos agir com falsidade, né? E o que nós mais vemos acontecer hoje são pessoas achando a dona da verdade. São pessoas que escutam outros falar e ficam de leve trás, né? Não procura averiguar e empresta seus ouvidos para fofoca, empresta seus ouvidos para dissensões, empresta seus ouvidos para a mentira. E ainda hoje, eu estava me lembrando de uma frase sobre isso, do filósofo Sócrates, quando alguém chega para falar com ele sobre alguém, um determinado assunto, e ele pergunta, você tem certeza do que você vai falar? E a pessoa fala, não tenho. Você tem alguma prova do que você vai falar? E a pessoa diz, não tenho. De quem você ouviu falar? É contra algumas pessoas próximas a mim, amigo meu? Porque se for também eu não quero ouvir. Então, quando a gente vai ouvir determinadas coisas, é preferível que nem comece a falar. Se não tem a certeza do que está falando, é melhor que nós não abrimos a nossa boca para poder nós não ver colher o preço depois. Porque às vezes nós estamos colhendo vento, passando por tempestades e nós não sabemos o porquê. E não estou dizendo que todas as vezes que vem tempestade, que vem provações, é porque está em pecado, porque nem sempre é, mas às vezes também é. Porque quem planta vento vai colher tempestade. Assim como Jezabel plantou e colheu, Acabe permitiu. Sua família, vendo isso, ficaram simplesmente calados, vendo ela fazer o que era mal, E aquele que a coberta também está fazendo parte da mesma forma. Então, a santidade, ela é um resultado, ela não é um fundamento, A santidade é um resultado da nossa separação, do nosso viver digno, de querermos ser cada dia mais parecido, termos o caráter do Senhor e ser parecido com Ele, porque Ele diz, eu sede santo como eu sou santo. E aquele que é santo, ele não vive de engano. Então, essa foi uma escolha que o Senhor fez para nós, de nós sermos santos, de nós vivermos uma vida em santidade. E Salmos, no livro de Salmos, de número 15, ele é um pouquinho extenso, essa referência, mas é um salmo que fala muito sobre isso. E é interessante a gente falar um pouquinho sobre ele, que ele diz assim, o Salmo 15, de 2 ao 5. Aquele que anda em sinceridade pratica a justiça. Vou ler que pratica a justiça, fala verazmente segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua. Olha, não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Ou seja, ele não faz mal, mas também ele não aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, porque ele sabe que o Senhor condena, porque o Senhor é justo e juiz. E além de não fazer, ele não vai aceitar. Mas, às vezes, nos perdemos e, além de fazer, nós ainda aceitamos outros que também faz essa acusação, que tenta destruir a vida dos outros e nós acabamos sendo cúmplices, da mesma forma. Em Gênesis 17, o versículo 1, depois você confere, a Bíblia diz que Abraão, já da idade de 99 anos, o Senhor vai aparecer para ele e vai dizer assim, olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ou seja,
o Senhor está falando para ele, o eu sou, ou seja, aquele que dá, aquele que tira, aquele que tem o poder sobre todas as coisas, aquele que tem o controle sobre todas as coisas. E aí o Senhor diz, anda segundo a minha vontade, ser perfeito, ser íntegro, é o desejo do Senhor. E o Senhor está falando isso para Abraão em um momento em que ele já viveu com duas mentiras. No Egito, né, foi uma das primeiras vezes, né, que ele vai mentir dizendo que Sara é sua irmã e não a sua esposa. Na verdade, Sara é sua minha irmã, mas ele usa, né, dessa expressão para poder ele não vir morrer, para poder se proteger, tanto ele quanto a esposa. Então eles não dizem que são casados, só diz apenas que são irmãos. E quando eles vão tentar, né, ter um relacionamento com Sara, então o Senhor envia praga, né, para todas as duas vezes que isso acontece. E é interessante, né, que o Senhor fala para Abraão, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, não precisa você usar de mentira, né, para poder receber um livramento, porque eu livro, eu dou escape, né? E ele fala, que o Senhor exige dele é integridade, santidade. Que quando nós estamos andando em santidade, quando nós somos verdadeiros, o Senhor ele julga a nossa causa, o Senhor ele nos defende, o Senhor ele nos guarda. Nós não precisamos, né, quando nós estamos vivendo segundo a palavra do Senhor, usar de engano. Nós não precisamos, né, usar de mentiras para poder ter benefícios, porque quando nós andamos em retidão, quando nós andamos em sinceridade, o nosso Deus que é justo, que é fiel, está vendo, é Ele que nos recompensará, né? E toda a máscara no momento certo ela é tirada. E ainda em Isaías, né, no capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 19, é uma leitura um pouco extensa, né? E essa passagem, ela nos mostra o Senhor condenando um povo exatamente por causa de seus enganos. Só que este povo, mesmo vivendo uma vida enganosa, né, ele diz assim, o governante de Sodoma, ouça a palavra do Senhor, vocês povos de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus, para que me ofereça tantos sacrifícios, para que me oferece tanto sacrifício. Era um povo que oferecia sacrifícios ao Senhor, oferecia holocaustos de carneiro, gordura de novilhos gordos, mas o Senhor diz, olha, eu não tenho nenhum prazer no sangue desses novilhos, no sangue de cordeiro, nem no sangue do bode. Porque quando vocês veem a minha presença, quem lhe pediu que pusesse os pés em meus átrios, parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados, reuniões, não consigo suportar suas assembleias, cheias de iniquidade. Então, quando existe iniquidade, quando existe o pecado, porque você levantar acusações, fazer intrigas, né, usar de falsidade, usar de mentiras, de engano, isso é iniquidade, isso é pecado. E nós estamos usando de mentiras, de engano e de falsidade, mas a gente está oferecendo sacrifício, continua jejuando, continua orando, né, o que esse povo estava fazendo aqui. Abra a nossa boca para cantar, abra a nossa boca para pregar, para ensinar, mas o coração está cheio de falsidade. Estou levantando falso testemunho contra o meu irmão, estou falando mal do meu irmão, estou falando mal da liderança, estou falando mal, né, dos membros da minha igreja, estou falando mal das pessoas ao meu redor, no meu trabalho, estou fazendo intrigas, estou agindo de forma falsa, né, e estou adorando. E o Senhor está falando, olha só, não recebo nada disso. E é interessante que ele diz, não consigo suportar as suas assembleias, porque está cheio de pecado e o Senhor não recebe. E aí ele diz, suas festas de lua nova, suas festas físicas eu a odeio, tornaram-se um fardo para mim, não a suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multiplique as suas orações, não a escutarei. Por que o Senhor não escutar os Senhor? Porque sua mão de vocês está cheia de sangue. E aí vocês ainda levantam a mão para adorar, e o Senhor diz, eu não olharei para as orações de vocês, eu não escutarei as suas orações, porque tem iniquidade, tem pecado. E o Senhor manda, é interessante que no versículo 18 ele diz, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã, se tornarão, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão frutos dessa terra, os melhores frutos dessa terra. Se nós resolvermos, se nós decidirmos obedecer, se nós lutarmos para vencer o pecado, se nós buscarmos a libertação, porque tem pessoas que não conseguem viver longe de fofoca, viver longe de intriga, pessoas que saem da sua casa para falar mal dos outros na casa do vizinho, para falar mal, né, no zap, no telefone, né? Tem pessoas que vivem disso e o Senhor odeia. O Senhor abomina tal coisa. Então, que nós vemos ter, né,
o discernimento e a sabedoria para que nós não venhamos fazer parte de tais ações, nem aceitar, né, tais coisas também. Né? Que antes de qualquer coisa, nós possamos averiguar, nós possamos buscar a verdade, termos a certeza, buscarmos provas daquilo que nós falamos antes de abrirmos a nossa boca para acusar qualquer pessoa. Né? Porque acusações sem provas, nós vemos isso no mundo natural, né? Quantas pessoas que são presas injustamente, são mortas injustamente, porque não tem, né? Às vezes provas forjadas, são provas que não são concretas, né? Pessoas que são presas inocentemente, né? E que acabam por se estragar suas vidas, né? Por causa da mentira, por causa do engano, como nós citamos aqui o caso de Nabote, né? Que morreu através de mentiras e de enganos, pessoas que foram pagas para poder mentir, para destruir a vida deste homem, né? Então esta é a leitura em classe de segunda-feira, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração e procurar nos libertar, né? Porque senão a condenação ela é certa. Não tem como a gente servir a dois senhores, não tem como usar duas coroas. Ou nós servimos a Deus ou nós servimos o diabo. É um dos dois. E se eu vivo de mentira, se eu vivo de engano, eu não sou filho de Deus, eu sou filho do diabo, porque a mentira é dele e ele é mentiroso desde o princípio, né? Ele usa de engano. Nós vimos lá no Jardim do Éden, quando ele seduziu, quando ele enganou, né, Eva para que pudesse comer do fruto. E através, né, desse ato, nós vimos que todos, né, foram sentenciados à morte. Que nós possamos refletir e buscar no Senhor força, né? Buscarmos ajuda, buscarmos socorro, orarmos e lermos a palavra, porque o Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. E em vez de nós perdermos o nosso tempo, ocupando o nosso tempo falando da vida dos outros, pega a Bíblia, vai ler a tua Bíblia, entra para o seu quarto, vai orar e vai pedir para que o Senhor possa libertar. Em vez de nós ficarmos levantando falso testemunho, destruindo vida de pessoas inocentes com nossas intrigas, vamos orar mais, vamos vigiar, vamos tampar as brechas para o diabo não entrar, né, e fazer arruaça na nossa casa, na nossa vida, né? Que o Senhor Jesus possa nos abençoar hoje e sempre.